Faço um desafio aqui para os fãs do Lula que estiverem nos assistindo, ou fãs do Flávio. Qual a proposta dos dois? A gente tem que ganhar uma eleição presidencial com esse discurso muito duro para que os deputados em Brasília sejam obrigados a votar uma agenda que aumente as penas para bandido e que permita que a gente faça as operações que destruam o crime organizado. Missão, ele faz crítica tanto para a direita quanto à esquerda. O Partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre, ele posiciona no campo da direita liberal. A legenda busca se firmar como alternativa conservadora nos costumes e liberal na economia, distanciando-se do bolsonarismo, mas ficando em oposição da esquerda. Como é que é isso? Porque hoje a gente vive uma polarização, né? Diferente de todo mundo no nosso campo político. A gente não tem medo de perder seguidor, de perder voto, falando o que a gente acredita. Porque se a gente vai ficar de fingição, e aí vai ficar com aquele teatrinho do tipo, tem um escândalo do Banco Master, eu só vou falar o lado que pega o PT, que muita gente faz. Ou o petista, tem um escândalo do Banco Master, eu vou falar do lado que pega o Bolsonaro. O escândalo do Banco Master é um escândalo que pega a gente de todos os lados. O escândalo do INSS... Todos os partidos. É lógico. Pega Centrão, pega STF. Aconteceu durante o governo Bolsonaro a maior parte do tempo. Depois ele se infiltra no governo do PT. Aliás, ele começa inclusive no PT da Bahia. Então é um escândalo que ele é ecumênico. Todo mundo participa. E aí a gente vai ficar fingindo só pra fazer assim, o meu lado aqui é menos ladrão do que o seu. Eu não compro isso. Ninguém tem que ser ladrão. Todo mundo tem que ter um projeto. O Flávio, ele deu uma entrevista no Rio Grande do Sul, dizendo assim, eu não vou falar quais são as minhas propostas porque eu vou perder voto, vão bater em mim. Entendi, então, ela garantia sou idiota. O cara quer concorrer a presidente, mas não fala com proposta. O Lula fez a mesma coisa em 2022. Ninguém sabia quais eram as propostas do Lula. Só ficou lá, você vai comer uma picanha. Agora, não, fica tranquilo, o Lula tem uma proposta qual? Sei lá, o pé de meia. Pé de meia? Não, é redução da escala 6x1, como está sendo discutido agora. Para a pessoa que está nos assistindo aqui, entenda uma coisa. A discussão não é assim, eu posso ou trabalhar na escala 6x1, ou trabalhar 5x2 com uma jornada menor e ganhar a mesma coisa. Isso não existe. A discussão é, ou mantém-se o que tem aqui, ou reforma para ter mais liberdade, ou não haverá emprego. E aí a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Porque quando coloca a verdade, que é, os empregos vão raliar e boa parte das pessoas vão para a informalidade, aí muita gente vai falar, opa, volta atrás, não sabia. Mas o que o governo está fazendo é só tocar uma agenda populista, malandra, para ganhar a voz das pessoas no período eleitoral. Só que vai quebrar um monte de empresa. Isso vai acontecer. O Brasil está saindo das cadeias globais de produção. Por quê? Porque produzir no Brasil fica mais caro. Quando vem essas medidas, você vai diminuir a competitividade do Brasil, aí o Brasil vai perder contrato, e aí o Brasil vai basicamente ficar mais pobre. Mas o Lula, em compensação, pensou no trabalhador. Que é o papo dele sempre. Ele pensa tanto no trabalhador que as pessoas estão deixando de ser trabalhador, estão ficando na informalidade. Quando não na informalidade, elas ficam desempregadas, e aí elas entram no que ele gosta, o Bolsa Família. E as estatísticas mostram. Quando você depende do governo para sobreviver, você vota mais no centrão e na esquerda. E é isso que esses caras querem. Agora, Renan, você tem prometido, né, um combate radical às facções. Agora, Renan, você tem prometido, né, um combate radical às facções. Como é que você pretende fazer isso? Impondo lei e ordem. Nós temos que ter um governo que faça uma ruptura definitiva com essa leniência. A gente, no Brasil, a gente é muito leniente com o erro. Pior, o Brasil é amigo do erro. Você pega um estado como o Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o crime organizado está envolvido na Alerj e no governo carioca. Todo mundo sabe. Então, lá no Rio de Janeiro, a coisa se entranhou. O que tem que fazer? Você tem que destruir o crime organizado, e se o crime organizado se ramificou com o político tem que ser preso, tanto quanto o traficante. A gente tem que ganhar uma eleição presidencial com esse discurso muito duro, para que os deputados em Brasília sejam obrigados a votar uma agenda que aumente as penas para bandido e que permita que a gente faça as operações que destruam o crime organizado. Eu volto a repetir, destruam. Os líderes do crime organizado não podem ter comunicação na cadeia, eles têm que estar isolados de todo mundo. Isso se eles morram em combate, aí, como acontece algumas vezes quando eles tentam resistir ao avanço da polícia. Tá? Mas fala-se isso há muito tempo, dessa questão de corrupção dentro dos presídios, mas a coisa não acontece, né? Porque o Estado brasileiro é leniente. Eu visitei um presídio lá em Pernambuco. Eles tinham acabado de desativar um presídio, e aí como tudo acontece no Brasil, né? O presídio estava sendo demolido, mas deixou tudo aberto. Aí eu resolvi entrar. Entrei lá no presídio com uma equipe para filmar. Você via ali dentro que o presídio era inteiro controlado pelo Comando Vermelho. Inteiro. Eles tinham eu busquei, até entrei com uma ação contra a governadora. Como é que a governadora lá, a Raquel Lira, não fez nada sobre isso? Tinha contabilidade do Comando Vermelho ali dentro. Você tinha, vamos dizer, todos os exemplos de administração interna do presídio sendo feito pelos próprios presidiários. Eles administravam ali. Eles deixavam. O Brasil, eu volto a colocar, com as leis que nós temos, se você é um agente público corrupto, quase nada vai acontecer com você. Tá muito fácil. Tá muito fácil você ser um carcereiro
que faz um acordo com o Comando Vermelho, deixa o Comando Vermelho administrar uma prisão, ou em São Paulo um carcereiro que deixa o PCC administrar uma prisão. Tá muito fácil para você ser um político numa Assembleia Legislativa que faz um acordo com o crime organizado. Hoje tá tudo muito fácil. Então tem que chegar um presidente da República que vai falar, vou mudar tudo isso já. Esse é o nosso foco. Nós tivemos já muitos que disseram, vai mudar e acaba não mudando, que entra no governo, sai governo e acaba ficando praticamente a mesma coisa. Olha, na presidência da República, que eu me lembre nos últimos 20 anos, o único que entrou com esse discurso de vou botar lei e ordem foi o Bolsonaro. E ele não fez. Pois é, exatamente. Ele não fez. O Lula nunca teve esse discurso, a Dilma também não teve esse discurso, Michel Temer era vice, o Fernando Henrique era outro discurso. O cara que entrou com esse discurso foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro frustrou muita gente porque as pessoas esperavam que ele ia pra cima do crime. Pois bem, o Bolsonaro não passou nenhuma legislação que envolva o enfrentamento ao crime organizado. Isso precisa ser dito. O Bolsonaro foi eleito com essa plataforma. E aí, quando o ministro Sérgio Moro tentou passar uma agenda disso, na época, no Ministério da Justiça, que era o pacote anticrime dele, o pacote foi desmontado e sabotado pelo Congresso e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro largou ele à própria sorte. E aí, né, você fala, mas então o cara vai combater o crime ou não? Isso que a legislação que o Moro queria passar nem é uma legislação completa pra gente enfrentar o crime organizado. Era uma parte da legislação necessária. Agora, Renan, vários candidatos à presidência no passado, e até mesmo vem dizendo que querem acabar não, dar uma vida digna principalmente para as pessoas da favela. E você tem um projeto para as pessoas da favela. O que você pretende fazer? Que projeto é esse? Nós temos um projeto de dar uma vida digna para ela. Recuperação, primeiro, das áreas degradadas tomadas pelo crime organizado, que infelizmente quase não há favela que não tenha comando pelo crime, e desfavelizar, tornar a favela bairro. É impossível ver num país que leve a sério a ideia de que você tem que aceitar que favela é parte de si. O Brasil fica divulgando internacionalmente, nós temos um samba no pé, como a favela é favela é apenas um bairro fruto de uma invasão tomado pelo crime, em que as pessoas não têm título de propriedade, em que as pessoas são tratadas como animais, em que as pessoas acabam se animalizando no seu próprio comportamento, em que não há intimidade, não há respeito, não há espaço, em que a maior parte dos casos de gravidez na adolescência acontecem, em que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem, em que há menores níveis de escolaridade, em que as crianças tiram notas mais baixas, ou seja, a favela é um arranjo horrível. E nós temos que acabar com a favela. Como? Urbanizando ela. Definitivamente urbanizando. Retomando primeiro, afastando o crime organizado, depois mudando a paisagem delas. Você precisa abrir avenidas e ruas de passagem, você tem que acabar com as vielas. E as casas e os comércios que já estão montados e que são, vamos dizer, estruturalmente sustentáveis, elas ganham título de propriedade, elas se adequam às normas, como qualquer construção normal. E o que está em área de encosta, o que precisa ser substituído para passar numa rua, fazemos prédios e vamos entregar para aquelas pessoas a propriedade privada delas. Vamos arborizar as ruas, vamos integrar as pessoas, vamos fazer com que as pessoas tenham CEP, tenham seu endereço, vamos colocar uma estrutura de câmeras para que o crime nunca mais volte lá, instalar bases policiais, vamos integrar elas do ponto de vista econômico com o restante das cidades, porque país sério não tem favela. A China não deixou ter favela. Singapura tinha favela, ela acabou com a favela em Singapura. Por que a gente tem que ter favela? Por que a gente tem que aceitar? Por que ser uma coisa tão fácil para, não é fácil. acabar com todo esse problema? Por que até agora não fizeram? Não é fácil, não é fácil. Por duas razões. Um, o governo não tem dinheiro, não há dinheiro para fazer isso. E dois, não há vontade política. Você acha que ele não quer acabar porque também ele leva vantagem, às vezes, no voto lógico, daqueles menos esclarecidos? Lógico. Por isso que ele não tem essa intenção de acabar? Pro político é juntar a fome com a vontade de comer. Um, não tem dinheiro. E dois, é muito bom você aparecer como político numa favela. Falar, vou cuidar de você. Que é o que eles fazem. Eu vou cuidar de você, você faz acordo com o dono da boca. Aí o dono da boca deixa você entrar, mas não deixa seu concorrente entrar. É assim que funciona. Todo mundo sabe. Só que o Brasil vai e aceita. E o que eu odeio é a propaganda oficial. É quando você liga na TV e fala, não, porque, olha, na favela a gente tem um jeitinho, tem um samba no pé. Não, o nosso jogador tem uma ginga. Que ginga? Que papo é esse? Nenhum lugar sério tem favela. Favela tem que ser desmontada. E aí, o enfrentamento ao crime que a gente fala, tem que ter como continuidade e extensão básica do projeto o fim das favelas. Favela tem que virar bairro. E eu tenho um projeto de 10 anos fazer isso. 10 anos? 10 anos. É 10 anos. 10 anos. Você tem que todo ano urbanizar as áreas, e você tem que entregar de títulos de propriedade, você tem que criar os sistemas de financiamento. Não dá para manter a ideia de favela. Isso é o fim da civilização brasileira.